Fala pessoal, tudo bem? Espero que o áudio esteja bom. Acho que o áudio vai ser uma grande questão, né? Nunca consigo resolver a questão do áudio. E a interferência de outros sons também acho que pode ser um problema, mas vamos tentar. Hoje eu trago. Esse cachorro não tava latindo, eu juro pra vocês. Mas uma desimportância que eu trago hoje, que eu queria falar hoje, é sobre a questão da memória, né? Como é que é a saudade, como é que isso acontece. Eu perdi o meu pai, acho que já faz 17 anos, e sempre me pego pensando nele, e vem, né, memórias. E a minha mãe recentemente faleceu em 2023, então faz 3 anos, vai fazer 3 anos esse ano. E é, datas comemorativas como hoje, por exemplo, é Páscoa. Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, final de ano, não é uma data que me toca no sentido de sentir falta deles. Eu perdi a relação com essas datas porque eles não estão mais aqui. E eu acho que eu não tenho uma nova tradição ou novas pessoas para colocar, para ter uma nova forma de compartilhar. Então, por exemplo, eu tenho grandes amigos e pessoas muito queridas que me convidam para passar o Ano Novo, passar o Natal, passar a Páscoa, E muitas vezes eu não quero porque eu não tenho ainda uma relação com essas datas como eu tinha antes. Mas coisas que me pegam muito, assim, que eu sinto muita falta, são coisas rotineiras. Então, por exemplo, tem dias, eu tô comendo alguma coisa, eu tô vestindo, eu saí e vi uma coisa, vi um item que eu fico assim, mano, eu podia levar para casa pro meu pai, pra minha mãe, podia dar de presente para eles, e eles não estão aqui. Eles não têm como compartilhar disso comigo. Então eu acho que eu sinto a falta de compartilhar experiências e a vida e as coisas pequenas do dia a dia com eles. E olha que engraçado. Hoje eu fui comprar uma comida, né? Fui num restaurante comprar uma comida, e aí eu vi várias famílias sentadas lá para almoçar na Páscoa. E aí, isso pra mim, beleza, de boa. E aí eu saí, e aí eu fiquei imaginando se meu pai e minha mãe estivessem aqui, se eu, ela, ele, meu irmão e tudo mais, se a gente fosse almoçar lá. E aí aí foi assim, ó. Eu tava em silêncio, pensando sobre isso, e aí do nada eu falei assim, não, mãe, mas não precisa se arrumar tanto, meu Deus, é aqui em cima, na rua de cima de casa. E aí eu estava lá. Eu estava nessa memória que não existe, mas eu estava, e com tanta força, que eu estava discutindo com a minha mãe, falando, não, mãe, não precisa se arrumar toda arrumada para ir na rua de cima de casa. O restaurante fica na rua de cima de casa. Mas eu estava em silêncio, e aí do nada eu falei, não, mãe, mas não precisa se arrumar tanto. E aí eu criei uma história, eu criei um multiverso, havia ali uma variação da minha vida em que meu pai estava vivo, minha mãe estava viva, meu irmão estava aqui, eu estava, outras pessoas estavam, e a gente estava combinando de ir para o restaurante almoçar no domingo de Páscoa. E foi tão forte essa realidade alternativa que eu me senti lá dentro, tanto que eu falei com expressão, com entonação, e me trouxe ela, né? E aí ela esteve ali comigo por alguns instantes, meu pai, e essa vida alternativa que poderia ter sido e não aconteceu. Então é como a memória, como as emoções, a história e as pessoas realmente ainda existem e estão vivas enquanto a gente lembrar delas. Então hoje eu estou lembrando do meu pai, Cícero Gomes da Silva, e da minha mãe, Ercília Belarmina de Melo. Tá? Então hoje eles fizeram presentes e estiveram comigo hoje novamente. Uma coisa também que me tocou bastante essa semana, e até por acaso, tinha uma prática na minha rua que eu não sei explicar, né, os detalhes, mas que eram as procissões.
Então, o que acontecia perto do período de Páscoa, a procissão, que eu acho que é a mesma procissão que foram os caminhos e as casas que Jesus passou durante a crucificação. E quando eu era pequeno, isso era muito da hora. Eu gostava muito. Eu acho que não era a questão religiosa, mas a questão da rua, de você se movimentar e todo mundo na rua e vai e tem a vela e aí o que consistia? A procissão passava na porta de cada um e a pessoa montava um pequeno altar, né, com os santos e tudo mais, e minha mãe montava com Nossa Senhora Aparecida, que sempre foi presente aqui em casa e tudo mais. E isso se perdeu. Minha mãe já era viva, ainda era viva, meu pai já havia falecido, mas não havia mais a prática da procissão, pelo menos na minha rua ou que eu tivesse visto. E aí essa semana eu desci no ônibus, né, assim, aí fui no mercado, saindo do mercado eu olhei pro lado e vi uma movimentação de gente incomum pro horário, e eu olhei. E aí quando eu olhei de novo eu vi pessoas com velas nas mãos. Aí eu fui pra perto pra ver se era alguma coisa, né, e aí eu fui e vi que era uma procissão. E aí quando eu vi que tinha uma casa, a primeira casa da rua, com uma cadeira coberta com um tecido, com uma vela, eu comecei a chorar. Eu fiquei muito emocionado, porque eu lembrei da minha mãe, lembrei da minha infância, lembrei da procissão, que era uma prática que a gente tinha, e eu senti saudade daquela época, daquele momento. Então é um pouco de como a saudade, de como as histórias acontecem um pouco com a gente. Então é isso. Espero voltar a ter uma relação com as datas comemorativas. Eu vi um vídeo muito interessante de uma pessoa falando que a gente precisa sim ter uma relação diferente com as datas, porque a gente tem com as datas dos outros, né? Deus o livre quando alguém falece ou quando alguém nasce, mas a gente tem relação com as datas dos outros e a gente precisa ter relação com as nossas datas. O nosso aniversário, uma conquista, uma perda, mas também datas comemorativas. Eu ainda não tenho essa relação, né? Não sei como vai ser no futuro, mas eu sei que há essa necessidade, tá bom? Então, uma boa Páscoa, um bom ciclo novo, né? Eu acho que a Páscoa também fala sobre renovação, então uma boa nova fase para todos nós, tá bom? Tchau, tchau!